Olá, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo transcorrendo na paz do Senhor. Que você possa estar desfrutando dos devocionais, dessas oportunidades que Deus nos dá de podermos ouvir algo de uma forma diferente, de uma maneira com experiências diferentes, com interpretações variadas, mas que nos conduzem ao temor de Deus, a buscarmos, analisarmos as coisas e tentarmos reter o que é bom e aplicarmos nas nossas vidas. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um assunto muito interessante. E para compartilhar esse assunto, eu quero que você abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 11. Então é facinho de decorar ou de lembrar. Segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 11, versículo 11. É uma história muito conhecida. Só que nós vamos abordar e vamos falar de um outro personagem. Então eu vou ler aqui e daí você já vai identificar qual é a história que eu estou falando, né? No capítulo 11, da 2 Samuel, versículo 11, fala assim: Respondeu Urias a Davi: A arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Essas são as palavras de Urias, um dos generais, um dos valentes, dos 37 valentes, que depois aumentou esse número, mas um dos 37 valentes de Davi. E você já deve ter lembrado qual história que é. É aquela história que o pessoal conta do pecado, do adultério, o pecado de Davi com a esposa de Urias, Batseba, né? Que fala Batseba. E só que eu não vou falar do pecado de Davi, não vou falar nem de Davi, nem de Batseba. Eu quero conversar com você sobre Urias. Que demonstração de caráter esse homem deu, sim ou não? Esse trecho que eu pensei aqui da palavra demonstra o caráter, o caráter desenvolvido, sim, porque todos nós temos deficiências de caráter, alguma coisa em nosso caráter, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas nós vamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando, nos desenvolvendo à maneira que vamos crescendo, a maneira que vamos amadurecendo, e principalmente aqueles que têm uma aliança com Deus, com o Pai. Mas eu quero te falar uma coisa, talvez você não saiba, mas esse homem que declarou isso, que falou isso ao rei Davi, essa demonstração de caráter que ele deu, é de um homem que você vai ver, não sei se na sua Bíblia, na sua versão tá, mas na minha por várias vezes aparece a palavra Urias o Eteu. O Eteu. Como assim o Eteu? Ou seja, ele é de descendência etita. E se você for pesquisar mais tarde, você vai ver que os hititas com I, eles eram um povo que habitou na antiga Canaã. Então eles eram um povo descendente dos cananeus. Esses cananeus existiam lá na época, desde a época de Abraão. E se você for passando ali nos livros históricos, no Antigo Testamento, você vai vendo que num determinado momento Deus manda destruir com o povo hitita, com o povo cananeu. Mas Josué e aqueles líderes daquela época não fizeram, alguns permaneceram. E esses que permaneceram ficaram no meio do povo de Israel. Mas Urias era um desses. Mas como que Urias, um hitita, um cananeu, um gentil, como eu, como a maioria, ou seja,
aqueles que não são judeus, ou como a maioria de nós que não somos descendentes de judeus de sangue, né? Se tornou esse homem de caráter, temente a Deus, porque ele fala ali, a arca do Senhor está lá na guerra, está numa tenda. Como que eu vou dormir na minha casa, sendo que a arca do Senhor, a presença do meu Deus está lá? O povo de Israel, os guerreiros do Senhor estão lá, o povo de Judá, os guerreiros de Judá estão lá, o meu general, o meu superior está lá, um homem de caráter, só que um heteu, um gentil. Mas como que ele se tornou esse homem? Nós vamos ver que, voltando um pouquinho na história, você vai ver nessa história de Davi, você vai ver que Davi é um tipo, é um exemplo, é um modelo de Cristo no Antigo Testamento, em várias passagens. E em determinado momento da história de Davi, ele é expulso dos judeus, ou seja, de Israel, de Judá, ele é expulso. Você vai lembrar dessa história. E ele vai, fugido de Saul, ele vai habitar nas montanhas. E ele encontra um povo lá, morando nas cavernas, um povo abnegado, um povo desprezado, pessoas que a sociedade não aceitava, né? A sociedade da época, os povos, então só tinha, como diria alguns, só tinha tranqueira naquele lugar, só tinha mistura de gente desqualificada. E dali desse povo saíram os valentes de Davi, os 37, e dentre esses 37 estava Urias, num povo desqualificado, num povo desprezado, estava ali no meio. Uau! Mas como que acontece que Urias, um camarada que estava lá no meio da caverna, de um povo desqualificado, desprezado, humilhado, perdido, que ninguém queria, se tornou esse general, esse homem de caráter. Sabe por quê? Porque assim como Davi é um tipo de Jesus, aquele que foi desprezado e foi habitar com aqueles que ninguém queria, assim como Jesus fez, que foi desprezado pelos judeus, e veio pregar, e veio para nós, os gentios, veio trazer a possibilidade de nós termos uma aliança com o Pai. A mesma coisa aconteceu com Davi junto com esse povo das cavernas, esse povo desqualificado, desprezado e abnegado. Urias, como eu e como você, fomos salvos, fomos restaurados por Cristo, pelo tipo, Urias pelo tipo de Cristo, por Davi, que era o profeta, o homem de Deus naquela época, e nós por Cristo. Veja como a palavra de Deus, como a aliança com Deus faz e transforma o caráter das pessoas. Urias antes era um desprezado nas cavernas e depois se tornou esse general, um homem de caráter, de um caráter desenvolvido. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos, a ponto de quando aceitamos uma aliança com Ele, quando entramos na aliança com Ele, nós possamos dar essa oportunidade, ou possamos dar essa liberdade para Deus trabalhar e desenvolver o nosso caráter, a ponto de nós agirmos como Urias agiu, diante de toda uma circunstância favorável a ele, diante de um rei que falava, vai para tua casa, passa a noite com a tua esposa, logicamente ele não sabia dos acontecidos. Eu estou falando do caráter de Urias, eu não estou falando de toda a situação que ocorreu. Mesmo assim, ele permaneceu, ele falou, não vou para minha casa, porque eu vou permanecer aqui, porque a Arca da Aliança está lá no campo de batalha, o meu povo, os guerreiros, os meus companheiros estão lá no campo de batalha. E, de paralelo, Deus usa a vida de Urias para tratar também alguma deficiência de caráter em Davi. O que eu aprendo e o que eu desejo nesse devocional compartilhar com a igreja? Que nós temos, a partir do momento que aceitamos uma aliança com o Senhor, a partir do momento que desejamos caminhar nos caminhos de Deus, nós temos como obrigação, desejarmos
ter o nosso caráter desenvolvido. Nós olhamos hoje uma sociedade totalmente com homens e mulheres, pessoas sem caráter, com uma falta de caráter, uma falta de princípios morais, éticos, espirituais. E nós vemos também legais, e isso se torna uma deficiência de caráter, mas muitos não querem, ou melhor, isso vem de uma deficiência de caráter, que todos têm, porém muitos aceitam se desenvolverem e alcançarem um caráter próximo ao de Cristo. Outros não, outros desejam permanecer do jeito que estão ou até mesmo piorarem. O Senhor nos chama a desejarmos diariamente desenvolvermos o nosso caráter. Leia com atenção, medite nessa palavra, guarde no teu coração esse exemplo de Urias, um homem que tinha tudo para ser mais um daqueles povos destruídos e desprezados, daqueles povos que iam contra o Senhor, contra o povo de Deus. Mas ele ouviu a Davi, ouviu a palavra, ouviu os ensinamentos, desejou e teve uma transformação de vida, de caráter. Chegou a ponto de ser um dos 37 valentes de Davi, um general que teve a sua história, a sua vida ali registrada, o seu caráter a sua prova de caráter desenvolvido está na palavra de Deus para todo sempre. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, boa semana, tchau!